Fala galera, eu sou o Rubão Alves aqui do Papo com o Rubão e hoje a gente está fazendo a resenha de um livro muito legal para começar o ano, chama A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. É um livro que explora como mudanças tecnológicas e sociais estão moldando a saúde mental das gerações mais jovens, especialmente a geração Z. Ele dá uma examinada no impacto dos smartphones e das redes sociais, destacando como esses elementos contribuíram para um aumento da ansiedade, da depressão e de outros transtornos internalizantes, com maior impacto na adolescência do que em adultos. O autor, ele vem propondo medidas para limitar o uso a dispositivos móveis e redes sociais para crianças e adolescentes, promovendo mais brincadeiras não supervisionadas e interação com o mundo real. A análise dele inclui uma comparação entre gerações e sugere reformas, para proteger melhor os jovens no ambiente digital e permitir um desenvolvimento mais saudável. Por que eu comecei o ano fazendo uma análise desse livro? Eu acho que muitas pessoas com que eu tenho interação têm filhos e fica sempre uma dúvida sobre como as redes sociais, como o celular, como as telas podem influenciar o desenvolvimento das crianças de hoje em dia. Qual que é a geração que a gente está criando para o mundo? Então, eu decidi começar aqui por esse livro, porque é um livro que faz uma boa exploração disso. A única coisa que eu não concordo totalmente é que essa mudança tecnológica e social, tá mexendo com a saúde mental, não só das gerações mais jovens. Eu vejo pessoas da minha idade, com seus 30 e poucos, quase 40 anos, tendo também problemas por conta das redes sociais, por conta desse mundo digital que vem crescendo e expandindo e mudando a forma como a gente vê e vive no mundo. Então, isso aqui é importante a gente reforçar porque mostra que o mundo ele não está sendo impactado, só nas gerações mais novas, mas a galera que tem ali sua meia-idade, eu me considero uma pessoa de meia-idade, a gente já está ali também sendo bastante afetado. Então, se você quiser compartilhar isso com alguém, achar que esse tema é relevante para outras pessoas, fica à vontade. Vou ficar muito feliz, muito contente com esse seu compartilhamento. Mas bora lá para a resenha do livro. E uma frase de impacto aqui do livro que me marcou é: vamos deixar as crianças crescerem na Terra antes de mandá-las para Marte. Essa metáfora ela é muito poderosa, porque ela critica como a infância foi reconfigurada, pela exposição precoce e desprotegida às redes sociais e à tecnologia digital. Ela aponta para a necessidade da gente priorizar experiências humanas fundamentais no mundo real. E eu volto aqui a afirmar que não são só as crianças que estão em Marte. Eu estou vendo muito adulto em Marte também. A gente precisa tratar isso com urgência. Jonathan Haidt, ele é um renomado psicólogo social, ele é professor da Universidade de Nova York, ele é conhecido pelos seus estudos sobre moralidade, emoções e cultura. É um autor de obras influentes como A Mente Moralista e A Hipótese da Felicidade. Ele se destaca por sua capacidade de traduzir conceitos psicológicos e sociológicos complexos em ideias acessíveis e práticas para um público amplo. Haidt tem uma experiência em investigar os efeitos das mudanças culturais e tecnológicas na sociedade, o que o torna altamente relevante para analisar questões contemporâneas, como o impacto das redes sociais e da superproteção na saúde mental dos jovens. Sua abordagem interdisciplinar, combinando psicologia, história e filosofia, confere profundidade e credibilidade às discussões apresentadas em A Geração Ansiosa. O tema central de A Geração Ansiosa é como uma combinação da superproteção do mundo real e a exposição descontrolada no mundo virtual transformou a infância e a adolescência, contribuindo para uma crise de saúde mental sem precedentes.
Jonathan Haidt analisa como essas mudanças impactaram o desenvolvimento social, emocional e psicológico da geração Z, propondo soluções para reverter os danos. Conversando recentemente com uma colega, né, uma amiga, na verdade, ela me comentou de um sobrinho totalmente viciado em celular. E ele demonstrava várias reações de uma pessoa que tem um vício, de fato. Então, a gente vê cada vez mais as crianças viciadas em vídeos, em jogos, e a gente esquece que o nosso cérebro, ele é uma massa cinzenta composta por química. E aí, uma vez que você estimula a criança desde cedo a ter altas doses de dopamina que vem através de várias recompensas rápidas, você está desde cedo desestimulando ali a criança a conseguir desenvolver coisas mais complexas, a conseguir dar valor de fato a vitórias. Você vai criando uma geração cada vez mais ansiosa, como é o título do livro. A geração ansiosa, né, esse livro está organizado em 4 grandes partes, que combinam narrativa, dados e análise crítica para abordar o impacto da tecnologia e da superproteção nessa nova geração, nessa geração Z. A primeira parte do livro, ele fala do declínio da saúde mental. Então ele pega um capítulo e ele expõe dados sobre o aumento da ansiedade, da depressão e a automutilação entre adolescentes desde os anos 2010. E aí ele vai explorando os impactos da transição para uma infância baseada no celular. Na parte 2, ele entra num contexto histórico-social, ele explora as raízes da crise de saúde mental, ele destaca o impacto do medo e da superproteção nos anos 1990 e como esses fatores inibiram experiências essenciais para o desenvolvimento saudável. Aqui esse capítulo me pegou um pouco, porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que aprendi a andar de bicicleta aos 20 e poucos anos, depois que eu perdi minha mãe, porque minha mãe não deixava eu andar de bicicleta. Essa superproteção, né, moldou muito as pessoas da minha geração, né? Não tinha tanta criança brincando na rua, não tinha tanta criança tendo ali uma relação de criança que você via, né, daquele gibi da Turma da Mônica, por exemplo. Então isso me pegou bastante, porque eu me identifiquei muito aqui nessa parte do contexto histórico-social. Eu me coloco aqui como parte, né, dessa geração ansiosa. A gente tem a parte 3, que são os prejuízos da infância digital. Ele faz uma análise aí de tudo que é causado pelo uso excessivo de dispositivo. Então ele pega privação de sono, isolamento social, vício em tecnologia, fragmentação de atenção, né? Um monte de gente falando que tem TDAH. TDAH é algo que é desenvolvido, não é uma coisa que está na cabeça das pessoas, não. As pessoas não pensam nisso, né? E ele inclui também várias reflexões sobre o impacto diferenciado em meninas e meninos, o que também é um dado bem interessante, que a gente já vai explorar mais um pouquinho. E na parte 4, ele tem soluções e ações coletivas. Então ele propõe algumas reformas práticas para pais, escolas, empresas de tecnologias, governos, né? O que pode ser feito para a gente tentar corrigir o curso dessa geração ansiosa. O estilo do livro, ele mescla muito pesquisa acadêmica com histórias pessoais e uma reflexão prática. Então, ele torna o livro bastante acessível para os leitores que são leigos e também para quem é especialista. Então, você consegue ter um mix bem interessante na leitura aqui do livro. Ele usa uma linguagem clara e bastante fundamentada e inclui gráficos e dados para ilustrar as tendências que são analisadas por todo o livro. O Jonathan Haidt, ele propõe medidas práticas e estruturais para a gente poder enfrentar essa crise de saúde mental entre os jovens, causada aqui pelo excesso de tecnologia. Então, a proposta para os pais, ela está ali em adiar o uso dos smartphones. Então ele sugere que os smartphones eles passem a fazer parte da vida dos nossos adolescentes e crianças a partir dos 14 anos, e mesmo assim
com a exposição limitada ao que essas pessoas vão estar utilizando. Então, se a criança, ela hoje já quer pegar o celular, ela vê o pai pegando o celular, cara, isso daí influencia muito a necessidade dessa criança também utilizar. E aí tem um outro ponto que fazer com que uma criança pegue no celular a partir dos 14, quer dizer que os pais também precisam mudar a mentalidade e parar de usar o celular tanto na frente da criança. Então é começar a viver mais, estar mais presente, ter momentos de qualidade ali com os filhos e tudo mais. Então aqui é uma provocação que ele tende a melhorar não só a próxima geração, mas também a geração atual, que vai ter que fazer um exercício de desintoxicação para ficar parando de mexer no celular. Redes sociais somente após os 16 anos. Então aqui a gente resguarda os jovens para que eles não tenham acesso a esse mundo tão tóxico, onde opiniões são colocadas em qualquer lugar, parece que todo mundo precisa dar seu pitaco sobre alguma coisa, dar sua opinião sobre alguma coisa. E aí quando você tem uma mente que ainda está em formação, onde não existem opiniões ainda, e aí você está trabalhando ali qual que vai ser o alicerce desse ser humano que você está colocando no mundo. Você faz com que ele tenha acesso a tantas ideias, tantas opiniões, tantas pessoas que você não sabe se tem a mesma idade que ele, que está no mesmo nível de formação mental ou não. Às vezes você tem uma pessoa que é mais velha, tentando manipular ali um grupo, uma massa. Você tem lugares da internet que você não sabe o que essas crianças estão acessando, como esqueci o nome da plataforma, que é a plataforma, né, que ele é bastante utilizado, um Discord da vida, que você não tem um controle ali do que está acontecendo com o que ele está acessando, com quem que ele está falando. Então, aqui também tem um outro viés, né? E além disso, você acaba como pessoas, tipo, se seu filho não pode mexer até os 16 anos, por que você mexe? Por que para você é tão importante? E aí tem uma revisão também do uso da rede social pelos adultos. Aí tem a parte aqui de proibir celulares na escola. Isso eu concordo muito. Não tem por que uma criança ter o celular dentro da escola. Não sei que você tem ali uma situação onde a criança está passando muito mal, mas aí a escola vai acionar o pai. Então, proibição dos celulares dentro da escola é outro ponto importante. Mais brincadeiras livres e não supervisionadas. Então, incentivar o desenvolvimento da habilidade social e emocional das crianças, como a gente fazia antigamente. Aula de educação física, brincar de queimada, correr, jogar bola. Mas expandir isso, né? Criar contexto, criar lugares onde essas crianças possam desempenhar isso, seja dentro do seu contexto de casa, então no condomínio, como que você faz isso para que no condomínio você tenha ali um dia que as crianças tenham trocas e elas criem ali vínculos e relacionamento, que não fique cada um dentro de casa olhando para o celular ou para o videogame. Então, aqui são algumas propostas para pais e escolas. Para o governo e empresas de tecnologia, ele também tem algumas propostas. Então, regular o design de plataforma digital para poder reduzir características viciantes. Os aplicativos, cada vez mais, eles entregam para a gente recompensas instantâneas, e isso faz com que a gente fique preso nesses aplicativos. E o nosso cérebro ele fica dependente daquele estímulo fácil, rápido, sem nenhum esforço. Lembrando que o ser humano ele foi criado para não ter esforço nenhum. Então, nossa mente, né, se você tiver o mínimo de esforço para ter prazer, ela vai priorizar isso. Então, por isso que é importante a gente ter bastante atenção ao que a gente está consumindo e a forma que a gente está consumindo. Então, uma das propostas aqui é regular esse design para evitar essa dopamina desenfreada que os aplicativos entregam para a gente. Estabelecer limites mais rígidos para a coleta de dados. Então, os aplicativos eles fazem coletas de dados que eles conseguem entender de fato o que faz com que a gente fique preso neles. Eles querem que a gente fique mais tempo lá, eles ganham com publicidade, é isso que eles querem. Então, quanto mais a massa ficar dentro do aplicativo, mais publicidade eles conseguem vender, uma publicidade mega direcionada.
Então os dados estão ali sendo capturados a todo instante, desde o seu comportamento de uso desse aplicativo, até as coisas que você está vendo, que você está interagindo. Então, essa regulação, né, esse limite mais rígido para a coleta de dados é uma das sugestões dele, e criar políticas públicas para proteger as crianças no ambiente virtual, semelhante ao que a gente já tem na segurança física. Então, hoje a gente não tem, de fato, leis que cuidam do digital, pelo menos no Brasil. A gente tem um marco ali da internet, mas, cara, ali, leis dos anos 2010, eu não considero que são leis que são aplicáveis hoje. Acho que o mundo deu houve uma grande evolução nesse meio termo. Essas leis precisam ser revisitadas, mas sabemos que, pelo menos no Brasil, isso não é interessante para todo mundo, ainda mais num mundo onde existem máquinas de fake news para todos os lados, né, de todos os lados da política, da polarização. Então, dificilmente os nossos políticos vão atrás desse tipo de tema. Mas aqui são as propostas para o governo. E aí, ações coletivas, promover mudanças em comunidades escolares sociais, envolvendo pais, professores e jovens, para adotar padrões saudáveis. Então, ter esses momentos que eu comentei anteriormente, das crianças poderem se encontrar e fazer troca, e aumentar a conscientização sobre o prejuízo das redes sociais. Então, mostrar por que seu cérebro ele vai apodrecendo por conta da rede social, da transparência, da clareza, e ensinar, educar esses jovens, essas crianças, do porquê é importante não crescer viciado nisso, apesar que já estamos viciados nisso. Então, é muito difícil quando sua família inteira está no WhatsApp mandando um meme, a criança ver aquilo e não querer fazer parte disso. Então é uma mudança aqui que deveria fazer com que toda a sociedade mudasse e repensasse aqui seus hábitos digitais como um todo. E por que eu achei tudo isso muito importante, né? As propostas do Jonathan, elas são importantes e diferenciadas porque elas abordam um problema contemporâneo interessante, que é o impacto negativo da tecnologia na saúde mental dos jovens. Ele tem uma perspectiva fundamentada em pesquisa e solução prática, o que eu gostei também bastante. Tem uma questão aqui da urgência do problema, que é o aumento alarmante de casos de ansiedade, depressão e automutilação entre adolescentes, especialmente entre meninas, que demonstram que a combinação da superproteção do mundo real e descontrole do mundo virtual está gerando consequências graves. E por que meninas? Tem uma questão da comparação do corpo, do físico, e já existe uma cobrança muito maior da mulher dentro da sociedade. E aí essa cobrança ela ganha uma escala ainda maior quando você abre as porteiras do digital para essas crianças, onde elas começam a ter acesso àquelas blogueiras que têm um padrão de beleza que são inalcançável, não é o comum, não é o normal, mas a partir do momento que você deixa, né, essa jovem, essas crianças dentro de um ambiente virtual que olha aquilo como o normal, ela passa a querer ter aquilo, ou o não ter aquilo gera frustração e gera cobrança. Então, aqui é só um exemplo, né, do quão impactante é esse consumo, né, da internet pelos nossos jovens. Um outro ponto aqui de urgência é que, quando ele foca ali em mudanças que podem ser implementadas rapidamente, ele oferece um plano de ação diante de uma crise que afeta milhões de jovens globalmente. Não são só jovens, adultos também. Lembre-se que todos os jovens eles aprendem através do exemplo. Então, se temos uma sociedade jovem doente, é porque a nossa sociedade de adultos também está doente. Então, a gente tem que começar a nos tratar e começar a tratar essa nova juventude, porque senão, daqui a um tempo, a gente vai ter um problema muito mais sério, muito mais grave, de pessoas mentalmente doentes de forma muito mais precoce do que é hoje em dia. Um segundo ponto aqui de relevância é que ele traz uma integração de dados e soluções. Então ele não traz uma abordagem só alarmista,
é alarmista, mas não é totalmente alarmista ou puramente acadêmica. Ele faz um mix muito bom de evidência científica, com propostas que são acessíveis, são mudanças de hábitos, de rotinas que todo mundo consegue aplicar, não tem nenhum investimento por trás disso. Se cada pai, cada mãe fizer ali o trabalho, né, de cuidar da sua criança e cuidar ali da sua comunidade, né, ser um protagonista nesse sentido, a gente consegue fazer uma mudança bem grande no mundo. E aí ele conecta todos esses impactos tecnológicos com mudança cultural, social, e aí ele oferece uma visão bastante holística do problema. Um terceiro ponto aqui é um foco na infância e na adolescência. Apesar de eu sempre reforçar que os nossos adultos também estão doentes, o foco do livro é na infância e na adolescência. Mas reparem que todas as ações que ele sugere mudam também o comportamento do adulto. Então é um livro que ele acaba focando em um determinado público, que são pais, mães e adultos preocupados com o futuro dos nossos jovens, mas na verdade a mudança de mentalidade tem que começar com esses adultos, né? Então as ações elas são para os jovens, mas começam por cada um de nós. E aí tem uma questão aqui que eu também acho legal, que é toda essa ação coletiva e cultural, que é uma tentativa, um pedido de ajuda, um grito para o mundo de que precisamos mudar urgentemente para que a gente tenha pessoas mentalmente saudáveis e capazes no futuro, para a gente não adoecer todos esses jovens que estão nascendo agora antes do tempo. Então, por conta disso, eu acho o livro extremamente interessante e indicado para quem tem filho, para quem não tem. Mas só pelo fato de você estar no mundo e ter o mínimo de preocupação com o mundo, você precisa fazer aqui a leitura desse livro, entender como que você consegue influenciar positivamente nessa mudança de cultura. Isso tudo tem uma conexão com a realidade muito, muito forte. Porque a gente tem vivido essa crise de saúde mental. Então, a gente tem um aumento dos transtornos como ansiedade, depressão, automutilação. A geração Z está se automutilando muito. O livro, ele aborda também como que a pandemia do Covid-19 deixou esse problema ainda maior, que foi quando todas as famílias tiveram que ficar trancadas dentro de casa e muitas vezes a falta de paciência, a falta também de uma própria saúde mental dos próprios pais fizeram com que a gente reforçasse alguns hábitos que não são tão legais e hábitos que a gente acabou colocando na cabeça das pessoas, dos jovens, e que agora está difícil de tirar, aumentando toda essa dependência que a gente tem de dispositivos. Tem uma questão da dependência tecnológica e vício digital, então tem a questão aqui do jovem que precisa estar sempre com o seu celular, tá sempre conectado, tá sempre colocando sua opinião sobre as coisas dentro de uma rede social. E não precisa, cara, você não tem que ter opinião sobre tudo, você pode não saber de alguma coisa. Antigamente a gente levava anos para poder ficar sabendo de alguma coisa, ou ter uma opinião sobre algo, ou tinha que ler revista, ler jornal, assistir uma matéria, ler um livro. Hoje em dia não, hoje em dia você vê e com o raso conhecimento que você tem, você acha que você tem que dar uma opinião sobre aquilo. Então, essa dependência tecnológica e o vício digital, dessa hiperconexão constante, ela é outro ponto aqui que é importante dentro do livro, que eu acho que conecta muito com a nossa realidade. Tem uma questão aqui do livro que eu gosto, que é a pressão por mudança regulatória, e as pessoas veem, muita gente, né, os mais ignorantes, enxergam isso como uma questão de censura, e não é censura, que a gente está falando de proteção. E o interessante é que são as pessoas que mais reclamam da questão da regulação, são justamente as pessoas que dizem defender a infância, os jovens e os bons costumes. A hipocrisia total e forte aqui. Então eu gosto muito dessa parte do livro também. Tem a questão dos desafios educacionais e familiares, que é a gente ressignificar a família, ressignificar a escola,
o modelo de ensino, o impacto que a escola tem dentro da vida das pessoas. Acho que a gente perdeu um pouco disso no decorrer dos anos, e o livro propõe a gente revitalizar aqui como a escola pode ser importante nesse desenvolvimento de hábitos mentais mais saudáveis. E aí tem todo um impacto intergeracional, que é a questão que eu comentei, que é a mudança de hábito, por mais que ela seja para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, elas acabam impactando diretamente os adultos também, que é por onde a mudança deveria começar. Eu já falei por que eu gostei tanto do livro, acho que não vale a pena bater aqui se vale a pena ou não ler, eu acho que sim, vale. Um livro que traz a responsabilidade para todos nós que somos adultos, e que quer uma geração mais saudável, que quer um mundo melhor, que quer deixar algo positivo, que acredita que a humanidade não pode acabar no digital, que acredita na força do ser humano, e essa força ela só vai acontecer se a gente fizer mudanças importantes na forma como a nossa sociedade e cultura tem se posicionado hoje em dia. Tem outras leituras que valem a pena serem feitas a partir desse livro aqui. Tem as próprias obras do Jonathan, que é A Mente Moralista, e The Coding of the American Mind, que ele fez ali com Greg Lukianoff. Esse primeiro, o da Mente Moralista, ele explora fundamentos da moralidade humana e como que eles moldam a nossa interação social. Ele ajuda a entender como esses ambientes digitais afetam essa criação, essa geração, né, formação da moralidade. Então, aquilo que eu comentei antes. Às vezes você deixa ali a criança, o jovem, numa rede social, e aí você está deixando a formação da moralidade dessa criança na mão de outra pessoa. Então, aqui é um pouco disso que o livro explora. O segundo, ele trata do aumento da fragilidade emocional entre jovens universitários e como isso é uma tendência cultural. Então é um livro bastante interessante para a gente entender um pouco mais sobre essa juventude. Como documentário, eu indico aqui O Dilema da Rede Social, está disponível ali na Netflix. Ele é um documentário muito interessante e ele complementa o argumento que mostra como as redes sociais foram projetadas para serem viciantes. Então é um documentário, se você ainda não viu, recomendo ver. Se você já viu, reveja agora no início do ano. Tem aqui um livro que eu gosto bastante, que é o Homo Deus. Ele é mais focado no futuro da humanidade, mas ele aborda como que a tecnologia está moldando a nossa vida de uma maneira mais profunda. Ele é meio alarmista, meio ficção científica, talvez, mas eu acredito muito no futuro que ele está compartilhando ali, o Yuval Noah Harari. E tem a parte aqui da regulação e ética da tecnologia. Eu recomendo Algoritmos de Destruição em Massa, da Kate O'Neill. Ele examina como os algoritmos perpetuam desigualdade e podem impactar negativamente os jovens. Então essas conexões elas mostram que a geração ansiosa, nesse livro que a gente está discutindo, ele está inserindo em um debate muito mais amplo sobre os desafios da era digital e quais são as consequências sociais que eles trazem. Então são leituras que eu recomendo que você faça caso você goste desse livro ou que você tenha gostado aqui do resumo que a gente fez dessa resenha, para que você possa complementar sua leitura. Às vezes você não quer ler o livro da geração ansiosa, que eu estou te indicando, mas tem outros livros e documentários que podem complementar aqui o seu conhecimento sobre este tema. No final, vale a pena ler o livro? Claro que vale. A gente tem aqui uma compreensão melhor e maior sobre uma crise mundial crescente. A gente tem uma questão de uma relevância prática muito importante, que são pequenas atitudes e mudanças de hábitos que a gente pode mudar a partir de agora. Temos reflexões sobre a nossa cultura e sociedade e como que nós temos uma responsabilidade importante de para onde estamos indo nessa questão cultural, né? E como que a gente vai moldar a sociedade do futuro. Tem uma questão de um estilo que eu gosto bastante, que ele é envolvente, então ele intercala muito bem técnico entre os números, entre histórias pessoais, opiniões e sugestões.
Tem uma proposta de mudança coletiva que eu acredito bastante. Hoje a gente está deixando a tecnologia nos dominar, mas eu acredito que o homem precisa ter poder sobre a tecnologia e não o contrário. Então, como que a gente toma as rédeas do nosso poder, como que a gente evolui, né? Se ressignifica a nossa humanidade para mostrar que a gente não tem essa dependência da rede social e, na verdade, a gente usa a tecnologia para poder escalar a humanidade e não o contrário. Hoje a tecnologia está sendo escalada através do ser humano e não numa linha boa, numa linha assim destrutiva. Estamos nos tornando dependentes a ponto de daqui a pouco a gente não conseguir viver tal qual precisamos de água e comida. Eu acho que esse não é o caminho. E lembre-se, cada livro é uma bússola que nos guia para entender melhor o mundo e a nós mesmos. A geração ansiosa ele convida a gente a refletir, agir e construir um futuro mais equilibrado para as próximas gerações. Então, se você se sente parte desse contexto, dessas pessoas que precisam ter responsabilidade na construção desse mundo, leia Geração Ansiosa e se posicione, se coloque como protagonista nessa mudança de paradigma, nessa mudança de sociedade, nessa mudança cultural. Acho que a gente tem muita coisa para ser feita e essa mudança ela só vai acontecer a partir da atuação de cada um de nós. Muito obrigado por ter você aqui, espero que você tenha curtido. Se você ficou até aqui é porque você gostou do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, eu mereço o seu like, eu mereço a sua inscrição para que quando a gente tiver novas leituras, novos resumos, novas resenhas, você possa acessar isso em primeira mão. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê em breve aqui no Papo com o Rubão. Beijo, fica bem, até a próxima.